gostaria que a igreja lesse comigo. Daniel 11:32. 11:32. Está dando um certo zumbido aqui, viu? Ok? Vamos ler junto, irmãos? Vamos lá? Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas ao povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Vamos repetir a parte B desse versículo? Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Só os homens, voz masculina bonita. Oh, homens comigo, vamos lá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Nossa, que fortaleza, hein? Meu Deus, hein? Vamos pôr força nessa voz, irmãos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. De novo. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Vamos ver, irmãs, agora é com vocês. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Parece que as irmãs venceram, viu? Vamos junto, vamos junto. Vamos lá, só essa parte aqui. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Amém. Irmãos, o povo que conhece a Deus, esse é o tema da nossa conversa aqui nesta noite. Tá? Eu quero fazer uma introdução, certamente você que não gosta muito de filosofia, eu vou falar sobre alguns aspectos aqui, tá bom? Mas é importante a gente entender o porquê dessa introdução. O caminho para se conhecer a Deus, irmãos, a humanidade ela tem trilhado alguns caminhos em busca do conhecimento de Deus, e outros a renegam peremptoriamente, chegando ao ponto de se declararem ateus, ou seja, olhar para o mundo hoje, há aqueles que negam a existência de Deus, e nós temos vários grupos que negam a existência de Deus, ou têm uma visão distorcida sobre Deus. Os ateístas defendem a não existência de Deus, argumento que ninguém pode provar que Deus exista. E dentre os ateístas nós temos a figura de Nietzsche. E Nietzsche ele escreveu um texto que diz que Deus morreu na morte de Jesus. Nietzsche é um filósofo que defende essa ideia que Deus morreu quando Cristo morreu. E quando você vai para a faculdade, principalmente os jovens quando vão para a faculdade se deparam com essa premissa filosófica, que Deus morreu na morte de Cristo. Então, que não há como crer em Deus porque Cristo morreu. Nós temos os politeístas que creem na emanação de vários deuses, as mais variadas formas de deuses. E a gente tem aí, no contexto da Índia, o culto ao boi, à vaca, ao rato e a outras coisas mais. Nós temos os ilozoístas, que são aqueles que acreditam de que matéria é dotada de vida, de que o mundo tem alma, que opera as formas e dá origem à vida e aos movimentos. Ou seja, esses ilozoístas, eles acreditam que a matéria tem vida, portanto, isso aqui tem vida. Umas maluquice dessas que o povo acredita. E tem gente, filósofo inteligente, inteligente, que acredita nisso. Tem os materialistas que negam a realidade do espírito e não admitem a distinção entre matéria e mente, ou espírito. E de acordo com os materialistas, não existe nem Deus e nem o diabo. Vão ver depois. Nem anjo, nem alma humana. Não existe céu, não existe inferno, não existe imortalidade. Apenas a persistência da força da matéria, da força do material. Os materialistas defendem isso. Tem aqueles que são panteístas, diferente daqueles que são politeístas. O panteísmo, irmão, defende que tudo é Deus. Então, cuidado quando você estiver na sua casa e aquela baratinha voadora chegar lá. Irmãs, não chamem o marido, porque lá em casa é um escândalo só. Ney! Aí eu tenho que ir lá para... Mas, segundo os panteístas, eu não posso matar a barata, porque a barata sabe o que é? É um Deus. Segundo essa visão,
uma pulga, uma formiga, um elefante. É um Deus. É uma visão de que tudo representa esse Deus, que Deus está em tudo, né? E quem defende isso é Benedito Spinoza, que se identifica como expositor das ideias panteístas, ou seja, para eles, Deus não existe fora da natureza, mas sim dentro dela. Então, tudo é Deus, tudo representa Deus. Essa é a visão dos panteístas, um princípio filosófico que tem como o que defende essa ideia Spinoza. Há outras teorias anticristãs, como, por exemplo, o deísmo. Esses admitem a existência de Deus, mas Deus se afastou-se do mundo criado, e depois de ter o criado, ficando o universo entregue ao domínio da lei natural, como se fosse o seguinte: olha, Deus criou o mundo, deu corda no mundo e se afastou. Então o mundo funciona como um relógio, que Deus, lembra daquele relógio? Você vai denunciar a sua idade. Lembra daquele relógio? Quem lembra, confessa o pecado. Quem lembra, lembra, então tá bom, você é da década de 30, 40, por aí. Dá corda no relógio, né? Que a gente faz isso aqui, né? Crec, 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 crec. Aí depois deixava. Esses que defendem é que Deus deu a corda e falou assim: agora esse relógio vai funcionar. Se vira relógio, se vira mundo. Para os deístas, não, irmãos, então não há revelação, nem milagres, nem encarnação do verbo, que para nós é um aspecto teológico. Não há manifestação sobrenatural de Deus na vida e nas atividades dos homens, nem a providência e nem o controle como um ato soberano de Deus. Para eles, irmãos, Deus fala: olha, se virem, vocês agora dão conta de si mesmos, porque Deus deu a corda no mundo e Os racionalistas, esses surgiram nos meados do século XVIII e vieram a acatar prioritariamente os eventos sobrenaturais das Escrituras. Ou seja, eles vieram afrontar os eventos sobrenaturais das Escrituras. Eles aceitaram apenas aquilo que foi recebido como um testemunho histórico. E tudo aquilo que foge uma compreensão de um relato em que a mente consiga compreender num raciocínio lógico, tudo aquilo que foge a essa construção, esse grupo de racionalistas rejeitou e desprezou. Julgavam tudo à luz da razão. E, infelizmente, irmãos, muitas igrejas na Europa adentraram a esse pensamento racionalista. Depois houve um grande confronto, sobretudo no período pós-reforma, século XVI, a reforma pujante, crescendo, desenvolvendo, países recebendo a palavra de Deus a partir da Alemanha, Suécia, Dinamarca, Inglaterra, Escócia, esses países recebendo a palavra e o país crescendo, se desenvolvendo por conta da premissa de que Deus, sendo o centro da vida das pessoas, isso traz uma organização não só espiritual, mas social, pelo trabalho, pela honestidade, pelo zelo, pelo bem-estar. Mas, irmãos, o pensamento racionalista de René Descartes entrou, que é um dos expositores dessa ideia, e esse pensamento cartesiano tomou conta. Os racionalistas se identificaram com a máxima cogito ergo sum, ou seja, se penso, logo existo. E aí, o pensamento racionalista adentrando, irmãos, ao mundo a partir praticamente do século XVIII, trouxe um grande desserviço para a humanidade em alguns aspectos. É fato que o método científico tomou conta, tomou espaço, de maneira que as pessoas passaram a elaborar pensamentos sobre coisas importantes, como a ciência trouxe muitos benefícios a partir disso. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, quando teve que enfrentar os princípios da fé, o racionalismo trouxe um grande prejuízo, porque as pessoas começaram a ver a vida numa perspectiva racional e não numa perspectiva da espiritualidade. Que até então, até o período da Reforma, esse período do século XVI, XVII, nós temos uma influência poderosa da Reforma, trazendo o homem de volta à comunhão com Deus, saindo daquele período das trevas, que foi praticamente do século IV até o século XVI, cerca de 1.200 anos de trevas, de engano,
onde o pensamento bíblico havia sido abandonado completamente. E, amados, hoje nós estamos nos deparando aí com a Agenda 2030, onde nessa agenda, irmãos, algumas coisas são absurdas. Tipo, é um erro ser um homem, é erro ser mulher. Agora a gente tem que pedir desculpa para as mulheres porque a gente é homem. E as mulheres têm que pedir desculpa para os homens porque são mulher. E agora a moda é ser trans. Irmãos, filosofia, formação de pensamento, formação cultural, mas todos esses princípios aqui, irmãos, afrontam a Deus. Eu poderia dizer mais. Influência de alguns filósofos contemporâneos que têm feito a cabeça de muita gente. Filósofos modernos que têm feito a cabeça de um sem número de pessoas. E aí a gente tem a influência, por exemplo, de um deles que faz uma leitura de Zygmunt Bauman, que faz uma leitura que hoje nós estamos vivendo uma relação fluida, que não existe mais nenhum absoluto, nada concreto, que agora as coisas são fluídas, como água que escorre pelas mãos e vai entrando pelas frestas. Assim, o pensamento de Zygmunt Bauman, na leitura que ele faz do mundo contemporâneo, é que nós temos que ser hoje fluido. Então, nada mais é absoluto, tudo é fluido, tudo é possível, tudo é maleável, porque como água que escorre, os valores, os fenômenos, as questões morais, éticas, todas têm que ser fluídas. E eu digo, irmãos, que tudo isso afronta Deus. Daniel, ele foi o profeta de Deus nos dias de Nabucodonosor, nos dias de Dario e nos dias do rei Beltesazar. O seu ministério, ele sobrepujou o ministério tirânico dos reis da sua época. Ou seja, a influência de Daniel foi muito mais poderosa do que todos esses três líderes naquele tempo. O livro de Daniel é uma introdução indispensável à profecia do Novo Testamento, especialmente a manifestação de Jesus, porque não sei se você já se deparou, já leu o livro de Daniel, fala das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, verso 24 ao verso 27. Ali ele vai falar, por exemplo, ele vai apontar cerca de quase 500 anos, 600 anos antes de Cristo, ele vai apontar para a expiação da iniquidade. O que é expiação? É o que nós estaremos celebrando na Páscoa, que haveria de vir um cordeiro, que haveria de vir aquele que expiaria, que perdoaria o pecado das pessoas. Fala da restauração de Jerusalém, muito mais do que a Jerusalém terrena, mas a Jerusalém espiritual, o povo de Deus. Ele está falando sobre o ungido, o príncipe que é Cristo. O ungido é Cristo, é o Messias. Ele está apontando para o Messias. Daniel está falando isso. No verso 26 do capítulo de número 11, ele fala assim: será morto o ungido. Gente, Daniel está profetizando sobre Jesus, profetizando sobre a morte de Jesus. No capítulo 11, Daniel profetiza sobre o fortalecimento de Deus sobre o seu povo nos dias de Dario, o rei da Pérsia. Daniel está profetizando contra o fato de que o reino do norte e o reino do sul, eles estavam contra os seus inimigos. A sua força até então era pujante enquanto eles confiavam em Deus. Mas, irmãos, pela influência, o reino do norte e o reino do sul começou a ceder e fazer aliança com nações pagãs. E começou numa assimilação cultural, num período de cativeiro, ser influenciado pelo pensamento babilônico e pelo pensamento dos persas. Irmãos, e aí a gente vê que por mais alianças que eles tivessem feito, Deus não estava aprovando as alianças que Israel estava fazendo naqueles dias, que a nação estava fazendo, mesmo em tempos de cativeiro. Eu quero lembrar que os judeus foram levados 70 anos para a Babilônia. Onde é a Babilônia? O atual Iraque. Eles foram levados para o Iraque, perderam a terra,
perderam a casa, perderam os bens, perderam a cultura, perderam toda a influência musical. Você se lembra que há uns salmos que fala: às margens do rio da Babilônia nós chorávamos, e nós cantávamos as canções que nós cantávamos lá em Israel. Eles estão lamentando, mas, irmãos, quando a pressão é demais, a assimilação cultural, ela é quase que inevitável. O que está acontecendo? Eles estão fazendo aliança com quem não deveriam fazer aliança, com ideias e pensamentos os quais eles não deveriam estar buscando essas alianças. Eles estavam cedendo às pressões das nações pagãs e precisavam entender que não poderiam fazer pactos, selar alianças, não poderiam se fortalecer fazendo aliança com um povo que, na verdade, não representava a vontade de Deus. A palavra profética de Daniel, então, irmãos, é clara, é objetiva. Daniel não fica com rodeios, ele não fica tentando desconversar sobre esse problema que estava acontecendo. Você se lembra que no capítulo de número 1, Daniel está lá na Babilônia, onde ele foi convidado para participar das finas iguarias do rei, e você sabe o que Daniel tomou como posição pessoal. Diz o texto, no capítulo 1, verso 9, que Daniel decidiu firmemente, quem se lembra? Não se contaminar com as finas iguarias do rei. E as finas iguarias do rei, irmãos, eram os sarais, as festas. As finas iguarias do rei era prostituição cultural. As finas iguarias do rei era comida e bebida, pecado de glutonaria, de bebedice, tudo junto no contexto da Babilônia. Até porque, irmãos, a palavra Babilônia vem lá de Gênesis, Babel, e Babel significa confusão. Quando Deus confundiu as nações, porque ali queriam erigir um altar que chegasse até Deus e eles deixassem o nome deles célebre durante os séculos. Deus, não é assim. Porque o princípio de Deus é que eles se espalhassem, eles falaram: não, nós vamos ficar aqui. Não. E Deus confundiu as línguas, confusão. Babel, irmãos, esse lugar, então, que traz um grande desafio para Daniel, para lidar com isso. Ao final dos dias, daqueles tempos, Daniel estava, e os seus amigos, melhor do que os outros jovens. Daniel, aquele que é condenado porque estava orando, buscando o Senhor. Daniel, então, irmãos, viu muita coisa, e ele não cedeu, mas ao mesmo tempo ele está observando os seus compatriotas que estão cedendo às pressões da Babilônia, cedendo às pressões da Pérsia, cedendo às pressões de valores, da concepção sobre Deus e os princípios, entre aspas, filosóficos daqueles dias. E na palavra que Daniel está dizendo, irmãos, ele está dizendo o seguinte: não haveria força se o povo continuasse a desprezar o conhecimento de Deus. Segundo, que não haveria dinamismo e realizações divinas se o povo não buscasse a conhecer a Deus. É por isso que ele está dizendo no capítulo 11, verso 32, a ele profetiza. A profecia, eu disse hoje pela manhã, ela tinha alguns aspectos. Primeiro, a profecia condena o pecado. Os profetas do Velho Testamento, do Novo Testamento, dentre eles Jesus e João Batista, tinham que condenar o pecado. Não podiam fazer concessões ao pecado. Segundo, o profeta tinha que anunciar esperança, tem resposta, tem conserto, tem como ajustar o que está errado e apontar para um caminho de paz, de harmonia. O profeta, então, ele tinha essa função. Irmãos, você também tem uma missão, porque hoje foi dada à igreja uma voz profética. A nação de Israel era essa voz naqueles dias diante daquela situação. Mas Israel estava enfraquecida e perdendo a noção do profetismo, da missão que eles tinham diante de Deus, mesmo estando na Babilônia. Eu vou dizer, será que nós estamos na Babilônia? Nós estamos na Babilônia. Essa terra não é nossa.
nós somos peregrinos. Nós estamos, sim, sob a influência de Babilônia. E, amados, se nós começarmos a olhar a influência da Babilônia sobre a nação de Israel, sobre o povo hebreu, certamente haveria de trazer sérios prejuízos se a nação que agora estava escravizada, 70 anos de cativeiro, não entendesse o seu chamado. E, consequentemente, eles estariam enfraquecidos e toda atividade, toda a proatividade que Deus esperava que eles pudessem ter, eles não teriam. Por isso que Deus está levantando Daniel ao final do livro, falando, profetiza a esse povo, dizendo o seguinte: o povo que conhece a Deus se torna forte. O crente que conhece a Deus se torna forte. O povo que conhece a Deus se torna ativo. O crente que conhece a Deus se torna ativo. Mas tem que conhecer a Deus, irmãos. A Babilônia, irmãos, é esse lugar que havia muitas maravilhas. Um dos aspectos que havia o jardim suspenso da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo da época. Havia o templo Abel, grandes muralhas, lugar onde os judeus foram aprisionados, também era um lugar aprazível, encantador, de maneira que os judeus poderiam se encantar também com o mundo daqueles dias. Irmãos, e aí a Bíblia vai nos mostrar que havia, no contexto da Babilônia, muita ostentação, muita impiedade, mas Deus fez com que a Babilônia caísse, mostrando que o império da Babilônia não era um império permanente. Em 689 a Babilônia caiu, e Deus levanta os persas para que lutasse contra a Babilônia. Você lembra de Nabucodonosor? Eles são vencidos, e agora, irmãos, os judeus estão sob o domínio não mais da Babilônia, mas agora sob o domínio dos persas. E os judeus, irmãos, agora estavam diante desse cenário. Mas não parou por aí. Um outro líder, um déspota, chamado Antíoco IV, ele se levantou contra os judeus. Ele levanta uma estátua a Zeus, e ele sacrificou, irmãos, isso para afrontar. Você sabe que Deus havia dado no livro de Levítico uma orientação para que animais de unhas fendidas não fossem comidos, não servissem de alimento, e bem como não fossem levados ao sacrifício. Havia toda uma prescrição no livro de Levítico quanto a isso. Porém, irmãos, para afrontar a Deus, esse imperador, esse rei Antíoco, ele levanta uma estátua a Zeus e vai para o templo em Jerusalém e sacrifica porcos dentro do templo. E sacrificar porcos dentro do templo era uma ofensa, era uma agressão ao próprio Deus. Antíoco, irmãos, se torna um chicote na vida dos hebreus. Sofrem terrivelmente nas mãos deles, por conta do fato de que eles serviam a Deus, eles eram numerosos, os judeus tinham uma história de desenvolvimento, de crescimento, de prosperidade, de valores os quais Deus havia dado para a nação de Israel, que eram preservados, irmãos, até então os mandamentos, os preceitos, mas Antíoco vem e faz com que tudo isso esteja indo à bancarrota, sendo motivo de fracasso da nação. E às vezes por medo, por pressão, a nação foi cedendo e foi se enfraquecendo. Irmãos, dá para a gente entender a influência da filosofia pagã sobre a vida do povo de Deus naqueles dias. É por isso que Daniel está dizendo lá no verso de número 31, deles sairão forças que profanarão o santuário. Forças que profanarão o santuário. A fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo
abominação desoladora. Abominação. Se você olhar lá no livro de Levítico, capítulo de número 14, até o capítulo 18, você vai ver as mais variadas circunstâncias que Deus diz: isso eu não aprovo, isso é abominável. E o rei Antíoco é um desses que pega essas coisas abomináveis e traz para o templo de Jerusalém. Que afronta! E agora, irmãos, o que nós temos é que o povo hebreu, assimilando esses pensamentos, essas ideias, o povo estaria sujeito ao enfraquecimento. Eu tiro algumas lições dessa história, desse texto. O povo que conhece a Deus se tornará forte e ativo. Primeiro, Deus não se relaciona conosco por meio de um relacionamento filosófico. Se você está encantado pelas filosofias que estão por aí, eu vou dizer: Deus não está nelas. Deus não está nelas. Citamos algumas correntes filosóficas que existem por aí, e para a tristeza nossa, nenhuma delas exalta a existência de um Deus soberano e amoroso, pessoal. Muito pelo contrário. A filosofia pode até falar de Deus, mas não apresenta ao homem esse Deus que nos chama a conhecê-lo. Prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva a sua vinda é certa. Prossigamos em conhecer o Senhor. O Senhor Jesus chama a atenção acerca de que havia uma ignorância quanto ao conhecimento dele. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o meu poder. Jesus chama a atenção daqueles dias porque as pessoas estavam diante dele, que era o próprio Deus, e estavam renegando o seu poder e ao mesmo tempo a sua pessoa como Filho de Deus. Irmãos, muitos colocaram em seus corações em filosofias das mais diversas, mas tal qual seus expositores, elas perecerão. Elas perecerão. Porque só o governo de Deus prevalece. Só o governo de Cristo permanece. E Ele reinará para sempre, 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 sempre. Segundo, eu aprendo nesse texto, irmãos, que Deus se relaciona conosco por meio de Jesus, seu Filho. E Daniel foi usado por Deus para comunicar isso, que havia uma esperança, e que nessa escatologia do Velho Testamento, os judeus do Velho Testamento tinham que olhar para frente e crer que o Messias haveria de vir. Cerca de 500, 600 anos depois, o Messias veio, Jesus Cristo veio. E quando ele veio, irmãos, o apóstolo João vai dizer que esse Messias é apresentado como um verbo, como uma palavra. É interessante que quando você olha para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que há uma diferença descritiva de Mateus, Marcos e Lucas. Eles são similares, por isso são chamados de sinóticos. Eles apresentam quase que uma narrativa histórica sobre Jesus. Dados, fatos, lugares, pessoas, genealogia. Você pode ter essa descrição muito clara em Mateus, Marcos e Lucas. Mas no livro de João, irmãos, você tem uma distinção. É diferente a maneira como o livro começa. E ele começa exatamente porque Deus tem a intenção de alcançar pessoas que são influenciadas por pensamento filosófico pagão, mas que talvez para que eles entendam que o Senhor nosso Deus está acima de qualquer princípio filosófico. Ele começa o texto dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Irmãos, João começa falando acerca disso, que na linguagem de uma pessoa mais simples, menos douta, fosse talvez um pouco mais complexa, porque precisava de uma elaboração, de um pensamento mais elaborado para se entender o que é um verbo. Verbo é uma palavra que expressa ação, e aqui Jesus é tratado como esse verbo, porque Jesus está sempre em movimento, porque Jesus está sempre em ação. Você se lembra lá em Gênesis capítulo de número 1, verso 26, quando a descrição de Moisés, na conversa da economia de Deus, da Trindade: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Esse Jesus, esse verbo é apresentado para alcançar esse povo que é enganado por princípios filosóficos, e em especial os gregos, que tinham uma influência de Platão, de Aristóteles e de Sócrates e seus discípulos, porque o pensamento filosófico estava tomado, sobretudo nos dias que antecederam a vinda de Jesus. Antes de Jesus vir, irmãos, cerca de 300, 400 anos, já tinha essa presença do pensamento de Platão, do pensamento de Sócrates, do pensamento de Aristóteles, que dominava o mundo. E agora, o que acontece? Jesus é apresentado como aquele que é o Logos, ele é a palavra, ele é o verbo que expressa ação, ele é esse movimento, ele age, ele não está estático, ele tem movimento. Esse é o Deus que é apresentado aqui em João. E Daniel, como um profeta de Deus, tendo uma percepção e a iluminação do Espírito Santo e a inspiração do Espírito Santo para escrever o texto, ele coloca Jesus lá no seu livro, o ungido, aquele que tira a iniquidade. É esse que pode fortalecer o povo, é esse que pode cuidar da nação que está escravizada e dominada em território que lhe é estranho, Babilônia. Interessante que na Bíblia, linguagem de hoje, fala assim: e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho do Pai. Como que diz? Nós vimos a natureza, nós vimos quem é esse verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. E aí, longe dos princípios filosóficos que muitas vezes, ou que na maioria das vezes traz engano num silogismo, numa linguagem bonita que na verdade atrai, mas não tem profundidade, não tem verdade, Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Irmãos, Daniel apresentando para nós esses ensinos que confrontam claramente o pensamento dos filósofos daqueles dias, da influência do paganismo sobre o povo hebreu, como nos dias de hoje. Aos filósofos daqueles dias, João estava dizendo: se querem conhecer a Deus, vocês precisam conhecer a Cristo. Se você não sabe quem é Jesus, você não sabe quem é Deus. Pois Cristo é encarnado, é Deus se fazendo homem. É Deus entre nós. E qual, irmãos, o resultado quando nós conhecemos a Deus em Cristo? Quando você conhece a Deus em Cristo, você tem a sua vida transformada. Nós temos estudado aqui na escola dominical que Deus revela pela obra da criação, mas ela não é o suficiente para que o homem conheça Deus. Deus revelou então por meio de Jesus, seu Filho, encarnação do Verbo, e Deus revela pelas Escrituras, pela palavra. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, nós estamos ouvindo a voz de Deus, a palavra do Senhor, e é lamentável e triste que os crentes hoje já não amam a palavra como antes. Os crentes não têm mais o zelo em relação às Escrituras como antes. Os crentes às vezes não têm tido esse prazer de ouvir, de estudar as Escrituras como antes. Então nós estamos nos tornando um povo fraco, caquético, magérrimo. Ai, pastor, não é assim. Vai na Europa. Alguns cantões dos Estados Unidos. Vai lá. Vai na Escócia. Vai na Irlanda, onde a influência do protestantismo, irmãos, foi algo tremendo. Deus levantando um homem como John Knox, onde a rainha da Inglaterra tinha mais medo desse homem orando do que qualquer exército que se levantasse contra ela. Mas hoje os templos vendidos para bares, para mesquitas. Deus se revelou por meio de Jesus e Deus se revela por meio desse livro. E nós não queremos mais conhecer esse livro. Nós não queremos mais pensar e estudar esse livro. Alguém disse um dia para minha esposa: mas domingo é dia de eu descansar a minha mente, estou cansado de pensar.
Fica de segunda a sábado pensando nas coisas do capeta. Domingo não pode pensar nas coisas de Deus. Misericórdia, né, irmãos? Aí você fica 1h30 dentro da igreja, já quer ir embora, não quer vir. Gente, o motivo da fraqueza está aí. A consequência, quando o povo conhece a Deus, irmãos, é que esse povo é fortalecido pelo próprio Deus, porque esse livro não é comum. Esse livro não é como Agatha Christie ou qualquer outro. Esse livro é a palavra de Deus. Esse livro é vivo. E esse livro tem tanto poder que o apóstolo Paulo, aquele homem que teve a vida transformada, diz: olha, eu não me envergonho do que eu conheço nesse livro. Eu não tenho constrangimento nenhum. Eu não me envergonho das boas notícias que ele traz. E hoje os crentes estão tendo vergonha, irmãos, de dizer o que creem, de confrontarem o erro, de apresentar uma mensagem de esperança, de vida e de paz e de reconciliação, porque é uma mensagem que reconcilia o homem com Deus e o homem com o próximo. Os crentes estão com vergonha de dizer que são cristãos e que carregam não somente debaixo do braço, mas no coração a palavra, porque são cartas vivas. As cartas hoje estão sendo extraviadas e escondidas. O povo que conhece a Deus é fortalecido pelo próprio Deus. Isaías capítulo 40, 29 a 31 fala: não sabes que o Criador, ele não se cansa e nem se fadiga, ele faz forte ao cansado, e ele multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Deus faz isso com um povo cansado e enfraquecido. Eu creio que muitos judeus, hebreus, naquele contexto da Babilônia, fizeram parte do remanescente fiel. Remanescente não é a galera toda, é um grupo menor, mas que mantém fidelidade para com Deus, que mantém o zelo, que não abre mão daquilo que crê. E esse remanescente fiel é preservado. Isaías capítulo 3 fala que esse toco, ele vai sempre ser preservado, é porque do toco vai florescer, vai sair vida, onde ninguém esperava, vai sair vida, porque Deus não deixa a sua obra ser fracassada. O povo que conhece a Deus é fortalecido para lutar contra o pecado, fortalecido para lutar contra a carne, fortalecido para vencer Satanás, fortalecido, irmãos, para pisar a cabeça da serpente, porque quando nós pregamos o Evangelho muda o coração de um pecador, de um parente, de um amigo. É uma vitória de Deus sobre a vida daquela pessoa. E é por isso que a Bíblia fala que há celebração nos céus quando um pecador se arrepende, porque Cristo veio para destruir as obras do inimigo e para abrir caminho para que o Evangelho chegue no coração das pessoas, porque até então Satanás enganava as nações e permanece tentando enganar a vida de muitas pessoas, mas Deus tem os seus eleitos, seus escolhidos, os quais essa palavra, ao chegar, vai mudar o coração e o entendimento. Somos fortalecidos para pregar, somos fortalecidos para dizer não ao mundo, porque o mundo não nos ama. Presta atenção naquilo que eu quero dizer. O mundo não ama você. Jesus fala isso em João. O mundo vos odeia. E ele fala isso, sabe por quê? Porque o mundo odiou a mim. Se odiou a mim, odiará vocês também. A não ser que a gente esteja vivendo o que o mundo vive. Aí você vai estar amiguinho do mundo. Aí a Bíblia fala que aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Somos fortalecidos, irmãos, para dizer, como salmista, Salmo 18, eu amo, Senhor, a tua lei. Eu amo o Senhor, força minha. Irmãos, quando nós conhecemos a Deus, o Senhor nos fortalece. O Senhor nos fortalece. Quando nós conhecemos a Deus, nos tornamos operosos. Quando o povo conhece a Deus, diz o texto aqui, ele se torna forte e ativo. Ativo
não passivo, não apático, não desanimado. A palavra em hebraico ativo, yasu, que diz assim, aquele que faz, aquele que produz, aquele que faz para Deus, que trabalha, que se movimenta. Então, quando nós conhecemos a Deus, irmãos, eu tenho certeza, você cada vez mais lê a palavra, orar mais, você vai falar, pastor, o que eu posso fazer? Onde é que eu posso ajudar? Sabe por quê? Porque quem conhece a Deus sabe que precisa usar seus dons, talentos e habilidades para servir o Senhor, consagrando a sua vida, porque sabe que tem muita gente que está indo para o inferno, muita gente destruída, que precisa do Evangelho, e aí vai se tornar ativo. E a palavra Yasu, ela, irmãos, ela está presente no livro de Êxodo, por exemplo, quando tem a descrição, e me farão, movimento, um santuário, e farão vestes, esse fazer é a ideia desse Yasu, e farão estola, movimento, né? Façam tudo o que tem ordenado. Textos de Êxodo capítulo 25, 28, 31, Levítico, que fala assim, aquilo que não se deve fazer, aquilo que não deve ser feito, aquilo que não deve ter movimento. Amós capítulo 9, verso 14, fala assim, que Deus estaria mudando a sorte do povo de Israel, e reedificariam as cidades assoladas, neles habitariam, fariam vinhas, beberiam seu vinho, e farão, Yasu, pomares e colherão. Deus, agindo no meio do seu povo, gera movimento, atividade, estamos vivos, nós servimos a um Deus, nós celebramos a Deus. Por isso, irmãos, o povo forte faz o que Deus ordena. Um povo fraco questiona, rebela-se, ignora, despreza, finge que não é com ele, como a gente fala, faz cara de paisagem. Eu falei hoje cedo sobre o livro de Malaquias. O livro de Malaquias tem várias perguntas que o povo está fazendo para Deus, e Deus está usando as próprias perguntas que eles estavam fazendo para justificar que o problema não era com eles, o problema era com Deus. E a todas as perguntas que eles fazem, Deus está dizendo, o problema não sou eu, são vocês. Senhor, em que temos profanado o Senhor? Aí, eles estão dizendo isso. Deus, vós dizeis, em que vocês têm me profanado? E Deus responde na lata. Sabe que vocês têm me profanado? Sabe como? Vocês trazem animal coxo, animal cego, aleijado, e colocam aqui na minha frente. Eu não recebo isso. Vejam, irmãos. Deus está dizendo, vocês estão trazendo animal coxo, cego, aleijado. Senhor, o que nós estamos fazendo? Em que nós temos cansado o Senhor? Deus está falando com a nação de Israel. Olha, vocês têm divorciado. Sai aqui, entra ali, sai aqui, entra ali. Vocês têm deixado a mulher da mocidade de vocês. Estão deixando a família de vocês. E Deus está chamando a atenção da nação de Israel, que tomou a forma do paganismo daqueles dias. E o povo é chamado a voltar para Deus. Deus está chamando a atenção da nação, porque não estavam trazendo dízimos e ofertas, retendo dízimos, retendo ofertas, e estavam falando, Senhor, em que te roubamos? Talvez o texto mais conhecido de Malaquias, e Deus está chamando a atenção. Vocês têm me roubado, sabe como? Nos dízimos e nas ofertas. Roubará o homem a Deus? Estão dizendo, roubará o homem a Deus? Sim, vocês estão me roubando. Porque o princípio de primícias foi dado lá no Velho Testamento. O melhor é para Deus, não é nem para vocês, é para mim primeiro. O tempo, o recurso, o bem que você tem, a primícia é para mim, não é para você, porque eu tenho te dado saúde, tenho te dado vida, tenho dado condição que a terra fertilizada produza o alimento, eu estou abençoando você, agora você tem que me devolver. Aí o povo, irmãos, está sendo confrontado por Deus. E por fim, Deus fala assim, olha, vocês têm que fazer uma aliança comigo, com o sol da justiça. E fazer aliança com o sol da justiça é fazer aliança com Jesus. O povo fraco questiona. Eles estavam questionando. Ai, Deus, por quê?
Às vezes, irmão, nós questionamos tanto, nós sabemos que o grande problema não é Deus, porque Deus não mudou. Somos nós. Somos nós. No Novo Testamento, irmãos, havia a necessidade que os adoradores de Deus fossem zelosos, cuidadosos em fazer as coisas para Deus. Lá no Velho Testamento, nós temos Jeremias 48:10, que fala: maldito aquele que fizer a obra do Senhor. É maldição. Dar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, fazer do seu jeito, não de acordo com os mandamentos de Deus. No Novo Testamento, irmãos, nós somos convidados a uma ação de Paulo aqui, onde ele usa o termo arrogo. Eu peço encarecidamente, eu suplico, rogo-vos, porém, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, apresentar a vida como sacrifício, de orientar os dons e talentos que foram dados aos santos para a consagração a Deus, de recomeçar uma vida cristã com amor, sem hipocrisia, no sentido de que o crente deteste o mal e se apegue ao bem. Paulo está falando isso para a igreja de Roma, irmãos. E a igreja de Roma teve a sua relevância, e Paulo chega a dizer: irmãos, assim, no zelo, vocês sejam remissos, não sejais remissos, não sejam desmazelados, sejam zelosos. E ele fala: sejam fervorosos de espírito. Voltando para Daniel capítulo 11:32, o povo que conhece a Deus se tornará forte e ativo. Ativo por quê? Zeloso, fervoroso. Por isso eu brinquei com vocês: quem são os crentões da Monte Sião? Que leva a sério, que vive a vida com Deus, que paga o preço, que nega a sua vida lá atrás de mundão, para viver uma vida consagrada para o Senhor. Irmãos, temos visto uma visão de um cristianismo passivo e não ativo. Uma visão secularista adentrou as nossas igrejas e vagarosamente tem solapado e gerando crentes que não querem ser inspiração para ninguém, que não querem ser referência para ninguém. Irmãos, isso é triste, quando nós vemos pessoas dizendo o contrário que Paulo. Paulo diz: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Hoje as pessoas não olham para a minha vida. O que você tem com a minha vida? Acham ruim. Mas não foi isso que Cristo ensinou. O que Cristo ensinou? Que nós temos que ser pequenos cristos. Ele diz que nós temos que ser discípulos. O discípulo segue o seu mestre em tudo. Não em alguma coisa, em tudo. E parece que hoje, irmãos, nós não queremos mais ser seguidores de Cristo, tal qual a Bíblia nos ensina, e não queremos que as pessoas também olhem para nós. Sim, as pessoas vão olhar para você. Podem achar coisa boa, ou pode achar coisa ruim. Parece que não, mas nós semeamos coisas ruins também, irmãos. E Gálatas capítulo 6 fala: tudo que o homem semear. Às vezes nós vamos mais no bornal, que tem coisa ruim, do que tem coisa boa. E tem gente que está olhando para a gente, e aquilo que está sendo semeado, filho, irmão, esposa, parentes, pessoas da nossa convivência, estão pegando essa sementinha que às vezes pode ser muito mais de coisa ruim do que de coisa boa. O que o homem semear, vai ser. Irmãos, eu entendo que Daniel queria ver o seu povo, apesar de estar na Babilônia, firme e forte, zeloso, apesar de estar ali, mantendo o padrão do que recebeu. No Novo Testamento, em especial no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos ali um momento interessante. Não foram os filósofos que venceram, não foram os políticos que venceram o sistema, mas foram os cristãos. No livro de Atos, capítulo 14, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, está Paulo e Silas. Eles estão pregando
pessoas estão ouvindo, se convertendo, pessoas estão incomodadas, pessoas estão de alguma forma sendo transformadas pela mensagem que Deus dá por meio de Paulo e Silas para pregar para aquela geração de pessoas no capítulo de número 17. E diz o texto, irmãos, que Paulo e Silas até então foram perseguidos. E depois de pregarem 3 dias em Tessalônica, alguém disse o seguinte: estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Esses que têm transformado o mundo chegaram aqui. Quem eram esses? Paulo e Silas. O que eles pregavam? Cristo morreu. Cristo ressuscitou. Ele tem uma mensagem para o seu coração e para a sua vida, para mudar a sua história. Pessoas ouviam, se arrependiam, eram impactadas. Famílias inteiras mudaram de vida. Pessoas do sistema, fariseus, pessoas que faziam parte dos grupos políticos, filosóficos, entenderam. Porque não foi filosofia e sistema político que Paulo pregou, foi Cristo, Evangelho, Palavra de Deus. E aí alguém disse: essa turma que está mudando o mundo, não pela filosofia nem pelo sistema político, chegou aqui. Tomara a Deus, irmãos, que as pessoas falem isso de nós. Esse povo que é diferente está aqui em Botucatu. Esse povo está aqui, que é diferente, está aqui na Vila Antártica. Esse povo que é diferente está aqui no sino do Sudoeste Paulista. Esse povo que é diferente está na Monte Sião. Esse povo que é diferente é meu vizinho, minha vizinha. Esse povo que é diferente trabalha comigo. Esse povo que é diferente chegou aqui. Queridos irmãos, concluindo, depois que a igreja foi fortalecida pela presença gloriosa e poderosa do Espírito Santo, aquela multidão de novos convertidos em Jerusalém se tornaram operosos. E Paulo disse em Romanos capítulo 15, 58, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho, vou mudar a expressão, o vosso testemunho, o zelo, a paixão, o amor que vocês têm pela obra do Senhor, não será em vão. Mesmo Paulo disse, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O desconhecimento de Deus tem trazido consequências negativas para a humanidade, em especial para crentes que estão num caminho desviante. Mas quando se conhece o Deus vivo, único e verdadeiro, somos fortalecidos e renovados, revigorados para enfrentar os desafios que nos cercam. Porque o povo que conhece Deus se torna forte e ativo. Tomara a Deus, irmãos, que a cidade de Botucatu, as famílias ao olharem para nós, vejam que há algo diferente em nossa vida, não pela força da filosofia, não pela força do conhecimento e nem pela força política, mas que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo, e possam dizer, tal qual Paulo e Silas ouviram, esses que têm transtornado o mundo, chegaram aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Ouçamos o coral louvando ao Senhor nosso Deus.